continuando aqui no RC, qual o próximo? Um dos pontos interessantes é esse. É você fazer esse exemplo de liga-desliga. O outro ponto interessante é quando você tem uma senoide, né? Se você tem uma senoide aqui, ó, vou voltar aqui para esse termo aqui, cadê? Aqui, tá vendo? Se você tem uma senoide, essa integral aqui, ó, se eu integro, qualquer integral que eu tenha, vou desenhar de novo aqui, qualquer integral que eu tenha aqui, ó, uma senoide vezes um exponencial, se eu vou fazer integração por partes, né? Imagina que eu faço integração por partes numa senoide, num seno e um exponencial. Aí eu vou ter um cosseno e um exponencial, integrando, né? Eu faço mais uma integração por partes. Aí eu vou ter eu transformo de novo o cosseno no seno e a exponencial continua sendo uma exponencial, né? E aí eu consigo resolver essa equação assim, na verdade. Eu faço duas integrações por partes e isolo o termo. E o resultado é que você vai ter nos outros termos vão aparecendo senoides, né? No que sobrou, né? Então, quando eu integro uma tensão senoidal na entrada, o que eu quero... De onde que eu quero chegar nisso? Sempre que eu integro uma tensão senoidal, a resposta da saída vai ser uma outra equação senoidal. Entendeu? Vai ser uma outra senoide. Só que elas vão ser combinações de senos e cossenos. Ou seja, você vai ter fases diferentes, né? Se eu pego uma senoide e eu combino, né? Se eu combino um seno e um cosseno, eu vou ter uma fase que é diferente, né? Pensa assim, eu tenho um seno que vai estar no ponto no círculo trigonométrico, se eu voltar ali, ó. Eu tenho um seno que está aqui, né? Aqui, um cosseno está aqui. Se eu somo os dois, eu vou ter um cara aqui na frente, né? Vou ter um cara aqui do lado, né? Então eu tenho uma fase de 45 graus. Então a resposta para toda essa equação aqui, eu estou dando a resposta para vocês, né? Quando eu tenho uma senoide, um seno, se meu V1, né? Se V1, deixa eu voltar aqui. Para V1 de T igual a uma senoide, a resposta vai ser uma outra senoide. Q de T e I de T serão senoides. Só que elas são senoides que elas têm fase diferente, elas têm a defasagem e elas também são atenuadas. A amplitude é atenuada e a fase muda, que é o que vocês já viram no experimento. Eu estou fazendo isso aqui para vocês depois de vocês terem feito o experimento, né? Então vocês já viram que isso aqui, pelo menos o pessoal desse semestre, segundo semestre, desse primeiro semestre de 2019, 2020, né? Então a ideia é que, e o que eu vou fazer nessa parte aqui, é usar aquela abordagem de impedância complexa para calcular isso sem ter que mexer com a equação diferencial. A equação diferencial ela é muito útil para quando você está lidando com coisas que não são senoides. Ela pode ser útil para tudo, né? Porque a maneira mais direta de descrever esses sistemas é no domínio do tempo, né? Mas quando você tem uma senoide especificamente, você pode descrever no domínio da frequência de maneira muito mais simples. Então eu vou fazer isso aqui para vocês. Tá bom? E aí sim você pode tratar esses circuitos RC como filtros de frequência, tá? Então, filtros AC. Filtro RC. E aí são dois filtros, né? Passa alta e passa baixa. Mas antes de fazer isso, gente, esse vídeo aqui deve ficar grande, hein? Eu vou falar uma coisa para vocês que é o seguinte: existe uma maneira bem simples de você entender esses filtros sem ter que fazer conta nenhuma, na verdade. Isso vale para o RC, com certeza, para o RL também, bem simples fazer para esses dois tipos de circuito, e para o RLC, em algumas situações, você consegue fazer também, de maneira bem simples, que é o seguinte, ó. Pensa assim, ó, o que acontece quando eu tenho esse circuito aqui? Vamos começar por esse circuito aqui, ó, V1, resistência aqui na frente, capacitância. O que acontece com esse circuito aqui quando eu estou lidando, por exemplo, com frequência baixa, né? O que acontece fisicamente com a frequência baixa? O que é frequência baixa? É quando o circuito, o período é longo, né? Então, o que é a frequência baixa aqui? Vamos colocar isso em perspectiva. Para mim, o que é o tempo que eu vou usar de referência aqui? É o tempo de carga desse circuito, né? Então, esse aqui é o tal. Então, o que é frequência baixa aqui para mim? Frequência baixa. Significa que o período da frequência é muito menor, é muito maior que o tal. O que acontece nessa situação aqui, gente? Quando esse período é muito maior que o tal? Significa que o capacitor tem tempo de carregar, né? Imagina que eu tenho uma senoide, eu pego uma senoide aqui, gente, ó, e falo assim, ó,
tenho uma senoide aqui, o meu V1 é uma senoide, né? Só que se o meu tempo de carga é muito alto, eu posso fazer, não, desculpa, meu período é muito alto, eu posso pegar essa senoide e separar elas em quadradinho, né? Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu vou aproximar essa senoide por um monte de quadradinho, assim, ó. Um monte de função constante. O que acontece? O meu circuito vai seguindo, né? Eu dou tempo do circuito cair. Imagine que cada ponta aqui eu pego essa senoide e eu boto os pixels nela aqui, né? Eu considero ela assim, ó. Como sendo uma escadinha, né? Tá vendo? Eu pixelizo ela. Significa que o meu circuito, ele vai... Esse aqui é o sinal que vai ter na saída. Meu circuito, ele vai fazer isso aqui. Ele vai estar sempre à frente, né? Carregando aqui. Assim, ó. Entendeu? Vai estar sempre à frente. Por que ele vai estar sempre à frente? Porque eu vou dar tempo do capacitor carregar. Se eu pensar na carga, né? A carga do meu circuito vai estar sempre seguindo o meu sinal de entrada, né? Então, o que acontece é o seguinte, para circuitos dessa forma, o capacitor, como ele tem tempo de carregar, o que acontece depois que ele carrega? Né? E o capacitor carregou, o que acontece com a corrente no circuito? A corrente no circuito cessa. Então, para a frequência baixa, eu posso pegar esse circuito aqui, eu vou escrever esse circuito aqui embaixo assim, ó. Aqui, ó. Para a frequência baixa, eu posso pegar esse cara aqui e escrever ele como sendo algo assim, ó. O V1, o resistor, isso aqui, gente, um circuito aberto. Por quê? Porque não passa mais corrente, né? Então isso aqui é como se fosse um circuito aberto. O que acontece nesse caso? V2, desculpa, é igual a V1. Né? Essa aqui é minha referência de tempo, né? Se agora eu tenho frequência alta, vou colar aqui, ó, frequência alta. Isso aqui eu vou colocar entre parênteses. Agora eu vou para frequência alta. O que acontece nesse caso? Frequência alta é a frequência onde o período da senoide é muito menor do que o tempo de carga, né? Nesse caso, ó, V1 está aqui, tá vendo? R está aqui. O que acontece com o capacitor? Ele não tem tempo de carregar. Se ele não tem tempo de carregar, ele passa a se comportar como um fio. Isso aqui, ó, fio. Circuito aberto. Ai, meu Deus. Vou colocar corte aqui, cortado. E se ele se comporta como fio, o que acontece? O V2 está em curto com terra, né? Se o V2 está em curto com terra, V2 é igual a zero. Ou seja, passa a frequência baixa, passa, frequência alta, não passa. Ou seja, esse cara aqui é um passa baixa, certo? Frequência baixa, passa. Frequência alta, não passa. Beleza. O que acontece agora se você inverte? O que acontece se eu inverte? Eu vou copiar tudo aqui, gente, eu não gosto de escrever e ficar repetindo. Então, eu vou só fazer uma cópia, passar para a próxima página, colar. Colou meio tudo errado, né? Mas vamos lá. Eu vou tirar esse RC daqui e eu vou inverter a ordem aqui, ó. R aqui, tá vendo? C aqui, né? Então, aqui vai ser agora C, né? Para mostrar que eu inverti a ordem, eu vou colocar em vermelho mesmo. C. E aqui é R. Beleza. Olha lá, então. Então, aqui, o que acontece para a frequência baixa? Né? Mesma coisa que está valendo, tá vendo? Frequência baixa, a mesma coisa está valendo. Só que agora, onde que está o corte? O corte agora está aqui, ó. O corte está aqui e a resistência está aqui. Então, o cortado agora vai vir para cá, para a parte da frente do circuito. O que está cortado aqui é a parte da frente do circuito, tá vendo? Beleza? Ou seja, se isso aqui está cortado, significa o quê? Que não tem corrente passando aqui, ó. Não tem corrente, a corrente é zero. Por que é zero? Porque o fio está cortado. Você corta um fio, não passa corrente. Então, nesse caso, ó, não passa. Pronto, não passa. Pum. Tá vendo? No segundo caso, é a mesma coisa, só que é o mesmo esquema, só muda a posição. Tá vendo? Aqui passa a ter um fio. Oh, dia. Aqui passa a ter um fio, né? Fiozinho aqui. E aqui é o resistor, né? É Rzinho, né? E aqui, gente, o que acontece? Se você tem um fio aqui na parte de cima, significa o quê?
que agora o seu V2 está em curto com o V1. Então, o segredo aqui é pensar no capacitor. O que acontece no capacitor? Frequência baixa, o capacitor se transforma num circuito aberto, independente de onde ele está. Frequência alta, ele se transforma num fio, é que passa, né? Frequência alta, ele se transforma num fio. Por quê? Porque ele não tem tempo de carregar. O capacitor não consegue carregar, ele funciona como fio. Porque imagina o seguinte, eu começo a jogar carga nele, numa direção. Ele começa a acumular carga antes de... Imagina que o meu tempo, meu período é de 1% do tempo de carga. Em 1% do tempo de carga, ele não carregou praticamente nada. Ele carregou um pouco mais de 1%, na verdade, né? Então, ele começou a carregar. Aí eu vou e inverto a polaridade. Ele começa a descarregar. E aí eu inverto de novo. Ele começa a carregar. Eu inverto de novo. Então, ele fica naquela, ele nunca acumula, ele nunca nem chega perto de acumular a carga máxima que ele pode acumular. Então, ele se transforma como um fio. Por quê? Por que eu falo fio? Porque fio é onde você não tem nenhuma DDP, né? No fio a DDP é zero. Então, se o capacitor não acumula carga, a DDP nele é zero. Por isso que eu falo que ele se comporta como fio. E no caso, para frequência baixa, né? Ele dá tempo de carregar. Então, se ele dá tempo de carregar, quer dizer que aquilo que eu tinha comentado antes, né? Quer dizer que toda a DDP fornecida pela fonte é acumulada no capacitor. Então, não tem como essa DDP se dissipar em algum outro lugar. Se não tem como ela se dissipar, não tem corrente, né? Se a DDP é igual em todo quanto é lugar, não vai fluir corrente. A corrente só flui, por definição, né? A corrente só flui para pontos de DDP diferentes, né? Se a DDP é nula, não tem corrente nenhuma fluindo, com exceção do fio, né? Claro, o fio é uma idealização, né? Mas via de regra, a corrente flui, né, de posições onde tem DDPs diferentes, né? Então, beleza, essa é a primeira parte aqui. Então, ou seja, aqui, para o capacitor e o C nessa nova posição, frequência baixa não passa, frequência alta passa, ou seja, passa alta. Beleza. E o que acontece com a fase, né? A pergunta é... o que a gente está vendo aqui, gente, de não passa para a frequência baixa, para essa configuração, e passa para a frequência alta, para essa configuração, né? E para a configuração anterior é o oposto, né? É um efeito na amplitude. Dizer que passa, que não passa, significa dizer que a amplitude do sinal está atenuada. Mas o que acontece com a fase desses circuitos, né? Deixa eu colocar isso aqui para baixo também para ficar um pouquinho mais organizado, né? Eu tinha falado com vocês que esses circuitos aqui são circuitos que, quando você tem uma senoide na entrada, você vai ter uma atenuação, você vai ter uma combinação de senoides na saída, né? Então isso implica atenuação com amplitudes diferentes e fases diferentes, né? Então significa que a senoide, ao final do processo, vai ter uma amplitude diferente das duas que as compõem e uma fase diferente também das duas que compõem, desde que elas tenham a mesma frequência, né? Então, como é que você entende a fase desse circuito? Aí eu vou voltar para o seguinte ponto. Ó. Vamos olhar a questão da fase agora, né? Se você está pensando, acho que em qualquer um dos circuitos, se eu pego, por exemplo, esse circuito aqui, ó, esse circuito aqui que é capacitor resistor e capacitor, né? Ou esse circuito aqui, qualquer um dos dois, V2, V1, V2, né? Ou esse aqui, V1, capacitor, resistor. Vai ter uma determinada situação de frequência onde ele vai estar atenuado e uma determinada situação de frequência onde ele não vai estar atenuado, né? Então, se você olha, por exemplo, esse circuito aqui, eu vou separar, como é que eu separo isso aqui? Deixa eu separar assim, quer ver? Vou separar esses dois aqui, tá? Será que eu separo desse jeito? Vamos considerar situações onde eles não estão atenuados, né? Não estão atenuados. E qual situação é essa? É a situação para esse circuito aqui, né, RC, que é o CR, né? Para esse circuito aqui, frequência, onde ele não está atenuado, é onde passa tudo, né? Então é a frequência baixa, certo? Que é a frequência no qual esse capacitor aqui, nessa frequência, a frequência baixa, esse capacitor aqui ele vai ser um circuito aberto e o V1 está em curto com o V2, né? E nesse caso aqui é a frequência alta. Certo? Que é onde a frequência alta V1 está em curto com o V2. Você concorda comigo que em ambas essas situações, o V2 ele é igual ao V1, né?
certo? Porque o circuito tem curto, né? Vou botar aqui curto. Curto, né? A consequência é essa. A consequência é que o V2 está em curto com o V1. Nesse primeiro caso aqui ele está em curto porque o capacitor se comporta como fio, e nesse segundo aqui ele está em curto porque não passa corrente. Mas de qualquer maneira, essa aqui é a conclusão. Então, se ele está em curto com o V1, vocês concordam comigo que a fase é zero? Certo? Por definição, né? Fase igual a zero. Porque elas são iguais, né? Qual que é a fase desse carinha aqui? É zero. Certo? Agora, o que acontece com... então essa é a parte fácil, né? O que acontece agora quando eles estão atenuados? Então, aí vai ter uma diferença, que é o seguinte, ó. Eu vou chamar esse circuito aqui de A, azulzinho, e esse aqui de B, verde. Eu acho que dá para fazer numa folha só. Numa folha só, numa página só. Vamos ver, né? Deixa eu pegar esses não atenuados aqui e colocar para cima. Vai ficar uma maçaroca isso aqui. E fazer isso aqui, ó. O que acontece no circuito A, gente? Quando eles estão atenuados, vocês concordam? Eu quero agora que chegar à seguinte conclusão aqui. Quando eles estão atenuados, vocês concordam comigo que... Não, por enquanto vou colocar aqui. Quando estão, né, atenuados, o que acontece é o seguinte, é que deixa eu fazer o seguinte, ó. Deixa eu pegar isso aqui, jogar esse carinha para baixo e botar o atenuado, botar o não estão atenuado aqui, ó, que acho que vai ficar um pouco mais, muito organizado não vai não, mas um pouquinho mais, né? Aí eu marco aqui com azulzinho, quando não estão atenuados, com roxo, melhor roxo. Beleza. Agora, nossa, ficou horroroso isso aqui, deixa eu passar por baixo. Agora, quando não estão atenuados, o que acontece? Tá? Acho que isso aqui talvez fique um pouco mais fácil de trabalhar. O que acontece é o seguinte, é que V2 vai ser aproximadamente zero, né? Aproximadamente no terra, porque agora é uma situação oposta do que a gente viu antes. Quando estão atenuados, quer dizer que nesse primeiro caso aqui, V1 vai estar, V2 vai estar em curto com o terra, e esse aqui, V2, vai estar em curto com terra. Nesse primeiro, aí é a justificativa oposta daquela primeira, né? Acontece para frequência baixa, alta, no circuito A, e frequência baixa no circuito B, né? Então, no circuito A, acontece para frequência alta, certo? Por quê? Porque é curto com terra. C vira um fio. E no circuito B, eu mudei as cores aqui. Deixa eu botar o B aqui. Aqui é o circuito A, aqui é o circuito B, né? E no circuito B, acontece para frequência baixa, né? E na frequência baixa é porque não tem corrente. Opa! Não tem I. Né? Se não tem corrente, quer dizer que no circuito B o V2 está em curto com terra, e se o capacitor está se comportando como fio, o V2 está em curto com terra também. Certo? Beleza, é a mesma lógica que foi aplicada antes, né? Só que agora aqui acontece uma coisa diferente com a fase. Por quê? Porque agora, gente, vocês concordam comigo que se o V2 é aproximadamente zero, né? Aliás, se eu botar aqui V2 muito menor, né? Que V1 e tendendo a zero, né? Se a situação é essa, o que acontece é o seguinte. O que acontece é que o V1 passa a ser, no circuito A, dominado pelo resistor. E o V2 dominado pelo capacitor. Já no circuito A, né? Já no circuito B é o oposto. Então, por exemplo, no circuito A, o que acontece? V1, ele é aproximadamente VR, que é igual a RI, certo? E o V2, ele é igual a VC, que é a tensão do capacitor, que é igual a Q sobre C. Se o I, pensa assim, ó, eu vou falar aqui, isso aqui vai ser igual a... eu vou falar que esse I aqui vai ser R dQ dt, né? dQ dt. Vocês concordam comigo que se eu falo assim, ó, se o meu Q aqui é um seno, qual que é a derivada do seno? É um cosseno, certo? Tudo bem? Eu vou botar o círculo trigonométrico aqui, ó. Círculo trigonométrico aqui em
Fica mais fácil fazer um círculo. Dá pra fazer um círculo aqui com esse negócio? Dá, né? Círculo. Vamos ver se fica legal. Finge que isso aqui é um círculo trigonométrico. Então, ó, se eu falo assim, ó, o meu... Opa! Aqui, né? O meu Q vai estar aqui em... Vamos colocar o meu Q aqui em preto, né? Então, o meu Q, ele vai ser um seno. Então, ele está aqui em preto, certo? Está aqui. A derivada do seno vai dar um cosseno. Então, ela está aqui para trás, ó. Eu vou colocar ela aqui em vermelho. Então, isso aqui é o meu VC. Vou botar em preto, né? Vou botar esse outro em laranja, né? Esse aqui vai estar em laranja. Então, esse laranja é o meu V... Laranja é o meu VC. E o vermelho vai ser o meu VR, né? Entendeu? Então, se o Q é um seno, o dq de t é um cosseno, né? Vou escrever aqui. Se Q é igual... Se Q de t é aproximadamente um seno, né? É de ômega t, o meu dq dt vai ser aproximadamente um cosseno de ômega t mais φ, né? Tem que botar mais φ aqui. Rapaz. Mais φ aqui. Então, isso é válido para qualquer ângulo, né? Qualquer ângulo. Então, eu posso pegar isso aqui, ó. Esse aqui vai ser o meu VC. Cadê? Esse aqui vai ser o meu VC. Esse aqui vai ser o meu VC, que é o V2, né? Esse aqui vai ser o meu V2. E esse aqui vai ser o meu V1. Certo? Então, olha aqui, gente, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui é 90 graus, né? Isso independe da fase. Se eu fazer isso aqui e girar... Vamos girar isso aqui. Eu consigo girar isso aqui? Ah, não consigo girar legal isso aqui não, hein? Não consigo não. Então tá bom, deixa pra lá. Mas vamos assumir que eu gire isso aqui, né? Se você girar esse negócio, tanto faz a fase que você está usando. Então, ou seja, o V2 nesse circuito, ele vai estar sempre 90 graus à frente do V1. Então, ele vai estar adiantado. E o que acontece se eu inverter? Se eu for para o circuito B? Se eu for para o circuito B? Muda, né? Se for para o circuito B, não vou nem fazer aqui, só vou falar para vocês. Fica oposto, né? Fica assim, ó. Fica o círculozinho. Agora, o V2 está aqui e o V1 em laranja está aqui. Tudo bem? Então, o que acontece, por exemplo, agora eu vou fazer, para terminar aqui, eu vou fazer 2 gráficos para esse circuito. Vou pegar para poder juntar isso tudo, né? Antes de entrar na parte das contas, né? Que é o seguinte, se eu pegar e fazer um gráfico da defasagem da defasagem desse circuito, espera aí, V2, beleza. Se eu fizer um gráfico da defasagem desse circuito, eu vou ter assim, né? Vamos começar por esse circuito aqui, ó. O circuito A, né? Que é esse circuito aqui. Primeiro o resistor, depois o capacitor, né? Deixa eu ver se eu fiz correto aqui. V2, V1, né? Fiz, beleza. E aí eu vou fazer um gráfico da fase em relação... Primeiro da amplitude, né? Então vamos fazer o primeiro gráfico. Será que eu separo aqui os dois? Acho que eu vou fazer assim, ó. Quer ver? Vamos ver se fica legal aqui. Fazer primeiro um gráfico aqui em vez de fazer da amplitude, eu vou fazer do negócio chamado T, que é a taxa que é a transmissão, né? Vou usar TdB, que é igual a 10, log na base 10, módulo de V1 quadrado sobre módulo de V2 quadrado, né? Para poder fazer o gráfico, né? E aí para a fase, eu vou usar a fase mesmo, né? E o F vai estar em escala log. Depois eu vou fazer a conta e eu mostro para vocês de onde que vem essas coisas. Vou só fazer um desenho aqui pictórico, né? Só um diagrama. Então, nesse caso, gente, RC, né? RC. Aqui, ó, esse primeiro aqui, ele é passa alto ou é passa baixo, ó. Capacitância, frequência baixa, o circuito fica fechado, né? O capacitor, desculpa, funciona como uma chave aberta, né? Então, o que acontece é que você não tem corrente passando em lugar nenhum, então o V1 está em curto com... Isso aqui é 0, né? Porque TdB, se isso aqui é 1, né? Se V1 é igual a V2, isso aqui é V2 sobre V1, gente, escrevi errado. V2 sobre V1 é a transmissão. Se isso aqui vai ser igual a 1, eu tiro o log de 1 dá 0. Então começa em 0, né? Quando eu tenho frequência muito alta, C passa a se comportar como um fio. Então V2 está em curto com terra. Então isso aqui, ó, vai para menos infinito. Eu vou falar que isso aqui é próximo
muito pequeno, né? Menos, sei lá, 100 dB, muito pequeno. Então o que acontece é que aqui ele vai se comportar mais ou menos assim, certo? E aqui ele vai descendo, né? Não dá para saber, só pelo que eu falei com vocês agora, que isso aqui é uma reta, né? Mas é uma reta, isso aqui é escala log. F, frequência, né? Em escala log. Que frequência também em escala log. Mas aqui a gente sabe que é assim, aqui a gente sabe que cai, né? Então a figura é desse jeito aqui, ó. Depois eu vou mostrar para vocês por que é assim. Já a fase, gente, é aquele argumento que eu tinha dado aqui atrás, ó. Quando não atenua, a fase é zero, certo? Né? Quando não atenua, a fase é zero, né? Quando atenua, a fase do V2, ele está na frente do V1. Então, aí depende em relação a como é que você define a fase, né? Se você define com negativo, com positivo, né? Eu vou assumir que isso aqui, se o circuito tá à frente, vai ser uma fase positiva, tá? Depende da lógica que você... Depende se você assume que rotação no sentido horário é positivo ou no sentido anti-horário. Aqui eu vou estar assumindo que no sentido anti-horário é positivo, né? Então aqui é o seguinte, então essa rotação daqui para cá é positiva, né? Então o que acontece é o seguinte, V2 está na frente do V1, então a fase é uma fase positiva de 90 graus. Então, para a frequência baixa, isso aqui dá uma fase de 0, para a frequência alta, isso aqui dá uma fase de 90 graus, é isso aqui, ó. Então o gráfico da fase é uma coisa dessa forma aqui. E aí tem um ponto interessante aqui no meio, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que é bem aqui, ó, 1, 2, 3 aqui no meio, que é 90 graus, né? Que aqui é 45 graus. Esse ponto aqui é um ponto que quando você olha para esse ponto aqui, isso aqui é a chamada frequência de corte. A frequência de corte é 1 sobre 2π, 1 sobre RC. E a mesma coisa você pode olhar aqui, ó, se você pegar essa frequência de corte, se eu falo que aqui é menos 3 dB, né, um ponto de menos 3 dB, isso aqui é a frequência de corte. Também, o mesmo valor, né, a mesma coisa, para o mesmo circuito. Acontece quando você tem essa transmissão em 3 dB, e 3 dB significa, né, quando TdB é igual a 3, né, aproximadamente 3, né? Então T é igual a meio, né? Certo? Porque o log significa o fato do log de meio é aproximadamente menos 0,3, né? Tudo bem? Então essa é a frequência de corte, quando você tem 45 graus e quando T é igual a meio. Quando você vai para o circuito B, e tudo isso depois a gente vai ver na próxima etapa, né? Como que isso sai das contas? Será que cabe aqui? Coube, hein? Aí eu só vou mudar os gráficos, né? Ponto B, troca capacitor por resistor, né? E resistor por capacitor, né? Então vai ser uma coisa assim. Isso aqui tem um resistor. E aqui tem um terra. E aqui o V2, tudo bem? Aí no caso, nesse caso é o oposto, né? O que acontece é isso aqui, ó. O que eu tinha mostrado antes é que onde que aquele... Eu não consigo selecionar isso aqui. Onde que aquele circuito é pequeno? Para a frequência, né? Aqui, né? Quando eu tenho uma frequência mais alta, né? Isso aqui, ó. Então é isso aqui que acontece. Justamente isso aqui que acontece. Quando a frequência é mais alta, eu atenuo. Quando a frequência é mais baixa, eu não atenuo. Então é esse caso aqui que eu estou mostrando, né? Você atenua a frequência... Opa, vou botar aqui, né? Tá vendo? É isso aqui, ó. Você atenua frequência nesse circuito B, né? Você atenua para a frequência baixa e deixa passar para a frequência alta, né? Ou seja, isso aqui passa baixa, ou seja, zero fase, frequência baixa, 90 graus para a frequência alta. Esse aqui é passa alta, né? Passa alta. Ou seja, e aí como é que fica a fase do passa alta, né? A fase é assim, ó. A fase é o oposto, né? Você vai ver a fase onde que a fase é zero? É bem aqui na frente. O gráfico, na verdade, é o mesmo, né? A cara do gráfico é o mesmo. O que muda são esses pontos aqui, né? Porque onde que é zero? É aqui na frente, né? Onde que não há defasagem? É quando o circuito é atenuado, né? Só que nesse caso aqui, como eu tinha só colocado no final, tá vendo? O que você tem, na verdade, é uma fase... Cadê, gente? É o V... Não, aqui tá errado, tá trocado aqui, eu desenhei errado, desculpa. É V1, V2, né? Aqui, né? Porque aqui, na verdade, nesse caso, o que acontece é que o V2 é o resistor, né? Então, eu desenhei invertido.
Então aqui é o oposto que acontece. O V2 está atrás do V1, né? Enfim, depois vocês voltam aí. Então, a forma do gráfico é a mesma, né? Só que aqui é menos 45 e aqui é menos 90. Ou seja, nesse caso, a defasagem é de 90 graus, né? O V2, na verdade, está aqui, né? O V2 está... Deixa eu botar, fazer isso nas cores corretas. Preguiça de mexer as coisas. O V2 está aqui atrás e o V1 está aqui na frente. Entendeu? Tudo bem, gente? Então, beleza. E esse é o diagrama de Bode, né? Que é o que acontece. E, na verdade, esse diagrama de Bode não é só útil para esse circuito, é útil para qualquer outra coisa. Eu vou fazer um vídeo depois sobre o diagrama de Bode para vocês, né? Vou fazer, não, já fiz algumas versões, talvez eu mude, mas eu vou soltar depois, tá?